Boa tarde, estamos em mais uma ação e reação ao vivo, aqui dia 4 de outubro, terça-feira, dia de São Francisco, dia dos animais, dia do barman, dia mundial dos animais, dia do poeta e dia do lobinho. Então, parabéns aos escoteiros, aos lobinhos, parabéns aos animais, parabéns ao dia da natureza também, parabéns aos barmans aí da região, né? E hoje, dia 4 de outubro, terça-feira, temos como convidado o advogado e presidente do SICOM, Rubens Moscatelli. Tudo bem, Rubens? Boa tarde, Filete, aos nossos telespectadores. Você já foi lobinho, Filete? Já fui quando menininho, né? Quando novo. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Mas é uma organização que a gente tem muito respeito, né? Dos escoteiros, práticas são muito eficientes, agregam muito. Então, um abraço a todos, inclusive São Francisco e aos veterinários, né? Por extensão. Exatamente. E o amigo Paulo Sérgio Marques, né? Que é contabilista lá do escritório Marques, também é escoteiro, né? Opa! Paulo César Marques, um abraço para ele, assim como todos os escoteiros, lobinhos, né? Protetores dos animais, enfim, barmans. E dia do poeta também. Hoje é um dia muito importante, dia de tudo. E nós temos aqui um outro nosso comentarista, o consultor e mestre em direito ambiental, também poeta, José Geraldo Barbosa. Tudo bem, Zé Geraldo? Boa tarde, Filete. Muita honra recepcioná-lo aqui, principalmente depois da sua ida lá para Cartagena, na Colômbia. E ao Moscatelli, que fazia tempo que eu não ouvia. Verdade. É um prazer estar aqui com vocês. Mas no dia de hoje, um dia tão especial, dia de São Francisco, né? Talvez fosse bom você falar a oração de São Francisco, né? Que é dano que se recebe. Né? Exatamente. Então, eu quero te dizer o seguinte. Hoje, você me disse que eu sou poeta. Acho que eu não sou poeta. Todos nós somos poetas, não é verdade? Nessa vida, se não tiver sensibilidade, se não tiver amor ao próximo, a gente não consegue viver. O fundamental é amar uns aos outros. E o Zé Geraldo, que é um comentarista imparcial aqui, mas a família Barbosa está em festa, né? O prefeito Paulo se reelegeu, né, com uma votação muito expressiva, né, e mostrando que, mesmo com essa crise no último ano do governo, que a cidade confia nos próximos 4 anos aqui para as melhorias que a cidade precisa, com a entrada da cidade, com melhorar a zona noroeste e das muitas coisas que têm sido feitas, mas o pessoal deu uma carta aí para o Paulo para mais 4 anos, né? Eu acho que foi fundamental a expressiva votação que ele teve na zona noroeste e nos morros. Você vê que ele teve uma votação expressiva, mostrou para todos aqueles adversários políticos que diziam que ele não tinha investido nada na zona noroeste. Está aí o resultado. 87% dos votos que ele teve foram colhidos lá na zona noroeste. Significa dizer que ele não é o prefeito do Gonzaga, como diziam, ele é o prefeito de todos nós. Acontece que ele é um jovem realizador, tem muita saúde, muita vontade, herdou do pai a sapiência de saber fazer as coisas e está se tornando um grande líder, um grande articulador político, a despeito de qualquer filiação partidária. Eu entendo o seguinte, que o Paulinho, nessa linha que ele vai, trabalhando como ele trabalha, articulando como ele articula, ele, sem dúvida alguma, vai se constituir um dos grandes líderes do nosso Estado. E também tivemos aqui, o Moscatelli, 56% de renovação dos vereadores, né? Então, nós tivemos as eleições aqui, primeiro turno, todas as cidades, menos o Guarujá, onde a Raifa Madi, esposa do Farid, vai disputar com o Suma, né? Então, mas a região elegeu em primeiro turno, né? A maioria dos prefeitos, né? Tirando o Guarujá, que vai para a disputa do segundo turno da Raifa Madi, que foi deputada, esposa do Farid, que não pôde ser candidato, e com o médico, né, o Walter Suma, né? Então, e 56% da região foi renovado os vereadores, né? Então, de cada 10, 5,6 foram novos vereadores. É verdade, eu acredito que com essa renovação, a manutenção do Paulo Alexandre aqui e do Mourão na Praia Grande, já analisei isso em outro caminho, outro meio de comunicação, vai propiciar a renovação e até o reimpulso da questão metropolitana, que a gente sempre discute, a gente sempre debate, principalmente na questão transporte. Acho que o prefeito, o Pedro Gouveia, lá em São Vicente, assim como o Ademário, em Cubatão, por serem primeiros mandatos como prefeitos e precisarem fazer com que Cubatão, no caso do Ademário, e São Vicente, no caso do Pedro, se renovarem ou renascerem até,
Isso vai ser muito importante. Somente São Vicente, né? São Vicente e Cubatão por conta das demissões e da problema da cursada, demissões e da perda de arrecadação, né? Da falta de dinheiro na prefeitura. Não dá nem para atribuir A, B, C ou D, o prefeito atual ou antigo, mas o fato é que a crise nos pegou a todos. Em algumas cidades que estavam menos preparadas, pegou pior. Eu acho que Cubatão estava menos preparada, São Vicente também, por conta dos seus gestores. E agora, com essa renovação, é um momento para retomar a questão metropolitana, especialmente transporte. E aí, com o transporte, você tem a geração de empregos, geração de renda, para nós reestruturarmos toda a nossa região. Guarujá, eu acho que, também falei isso em outro lugar, ia haver renovação de qualquer maneira. A Maria Antonieta, infelizmente, não conseguiu, também por mesmos questionamentos que a gente falou das outras cidades, fazer com que a crise não pegasse tão forte lá. Não conseguiu eleger o Adilson, o seu candidato. Exatamente, por causa da gestão que ela teve e da crise que pegou todo mundo. Desconfiança do eleitor aumentou o número de abstenção, dizem especialistas. Inclusive, o presidente Michel Temer falou que é um alerta para todos os políticos, né? Essa abstenção muito grande, né? Então, com a renovação também de 56% das pessoas. Alguns, né? Por exemplo, caso de Santos, a Thelma já foi prefeita, mas não estava na política, entrou. Teve alguns que já estavam já eram políticos, né, de tal, não estavam com cargos, mas 56% é uma renovação grande, né? Mostra uma insatisfação. E com esse abstenção também grande, mostra uma insatisfação também com a classe política, né, Zé Geraldo? Eu antes de emitir juízo de valor sobre isso que você está falando, eu queria colocar uma colher daquilo que o Rubens falou, que eu concordo com ele, porque vamos analisar a situação da Baixada Santista. Santos, a cidade de Santos é a cidade polo, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista também de universidade, de escola, de estudantil. Para cá, demando todas as pessoas que querem trabalhar, que querem estudar, que querem se divertir, usufruir dos equipamentos que tem a cidade de Santos. E aí o que se nota? A cidade de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, são cidades satélites de Santos que demandam aquela via. Dormem em São Vicente, nesses municípios, e trabalham em Santos, se divertem em Santos. Então, há um transporte pendular, sempre como regra. Então, o que eu entendo? Que o Estado devia agora implantar uma rede metropolitana de transporte, de sortear, ter mais eficácia e reduzir custo. Não tem sentido a cidade de Santos ter um sistema de transporte exclusivo para ela. Porque isso, primeiro, é ocioso, tem picos que é ocioso, fora dos picos de entrada e saída do trabalho, os equipamentos, os ônibus ficam com uma determinada lotação ociosa. Se nós colocarmos isso em sistema gerencial ou com esquema de alimentadores e distribuidores em equipamentos tronco, nós poderemos ter um barateamento de custo, portanto, fazer esse tipo de mobilidade urbana com menor custo e com mais conforto à população. Eu entendo que o sistema de transporte não pode ser somente de Santos, tem que ser elaborado de comum acordo com São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande. E mais, não somente o sistema rodoviário, nós temos que integrar com o sistema ferroviário e hidroviário. A experiência que nós tivemos lá na COSIPA, quando nós implantamos o sistema de alimentador e distribuidor combinado com hidrovias, quando nós tínhamos aquela terminal hidroviária do Valongo, abastecendo o pessoal que residia na COSIPA, e o terminal ferroviário interno na COSIPA, com parada na Vila Nova, em Cubatão, e chegada no Valongo, era um início, digamos assim, era um prenúncio de como deveria funcionar o sistema de intercâmbio modais de transporte em Santos. Eu vejo que a oportunidade do PSDB estar no comando de Santos, da Praia Grande, e se não for, o vice lá de São Vicente, mais Peruíbe também. Peruíbe, em Cubatão, é uma oportunidade única de todos eles se unirem a Santos e fazerem isso junto ao governo do Estado. Porque não adianta só o prefeito de Santos pleitear, tem que todo mundo pleitear de acordo com o prefeito, porque isto interessa a todos nós que habitamos aqui na Baixada Santista. A entrada de Santos não é um privilégio para Santos só, não, gente. É para todos que residem aqui.
todos aqueles que vêm estudar aqui, todos aqueles que vêm fazer o lazer aqui, todos aqueles que querem usufruir das nossas praias. Isso é importante que isso ocorra. E mais, vou me adiantar mais, Filete. E tem gente que veio por aqui porque prefere entrar por aqui porque por São Vicente. Sem dúvida. O Guarujá também, sem então dúvida, é para tudo, e né? mais, o Filete, nós temos que ter facilidade de escoamento. Com a nova geografia da entrada da cidade, nós vamos poder, veja bem, onde que eu vou viajar agora, com um bom polo, com essa arena de multiuso que se pretende construir numa associação dos clubes da cidade, Santos, Portuguesa, Portuários, e com a prefeitura e mais uma iniciativa popular, nós podemos inverter a ordem dos valores. O pessoal do Planalto, do ABCD, de São Paulo, virem assistir grandes shows artísticos em Santos. Você entendeu? Virem assistir grandes espetáculos em Santos. Porque se nós tivermos um equipamento moderno, bom dizer, como aqueles que tem no Japão, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em Las Vegas, nos Estados Unidos, em New York, nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou em Londres, e tivermos um grande sistema gerencial, com pessoas de capacidade internacional para trazer grandes eventos para Santos, para a Baixada, gente, nós vamos ter a potencialidade, o potencial de Santos vai se multiplicar em escala logarítmica. É isso que eu quero dizer. Trazer riqueza para a cidade, mas não é só o papel de um prefeito, de uma pessoa, é papel de todos nós que residimos na Baixada. Desconfiança aumentou o índice de abstenção? Eu acredito que isso aconteceu também por causa de algumas propagandas na rede social dizendo que 50% de votos nulos anularia a eleição. A insatisfação também colaborou muito, mas que no final a gente percebe que o modelo antigo de fazer política é um modelo acabado. Há necessidade de renovação. O vereador mais votado em Santos Internet. foi Kenny. pela internet. O Kenny, Faz. já há bastante tempo, ele Dá muita atenção para a ele dá atenção à questão da rede social, ele fala, podem criticá-lo pelas opiniões que ele expressa, mas ele demonstrou, na prática, ele fez que nem o Obama na primeira eleição. Ele usou o Twitter, ele usou... Outro dia eu estava conversando com uma enfermeira que nem votou nele, né? Sim. Mas ela falou assim, a coisa está demorando muito no hospital, aí no tal, às vezes demora mesmo, né? Vem gente da região toda, isso é normal, né? Como às vezes você vai ser atendido, pode demorar em qualquer lugar, mas Claro. quando demora, diz que ligam pro Kenny, né? Passam Sim. um e-mail, e ele vai no hospital lá de madrugada, Vai lá, registra, momento. aí briga com um, briga com o outro, quer dizer, aí ele pega uma antipatia de 2, 3 que são funcionários, mas ganha a simpatia de milhares. mas, caramba, o vereador foi lá, 2 horas da manhã, foi ver o atendimento, porque ele é um fiscal, né? Sim. Ele é um fiscal, então ele foi lá, ver o atendimento e tal, e isso as pessoas comentam na internet, aí um critica, mas 150 elogiam, então tem aquele negócio, né? E existe o feedback. Quando você tem uma figura pública, o ônus dessa figura pública é muito grande, porque a expectativa está de olho nela. O eleitor, ou até mesmo aquele que não elegeu, está mais de olho ainda, porque quer ver que ele prometeu que ia fazer tal coisa e está rateando, ou não está rateando. Acaba, muitas vezes, o opositor se tornando correligionário, mas isso depende muito do quê? Da atitude. Então, há necessidade da renovação das práticas políticas, não só da política. Esse 56% de renovação, se a gente for analisar aqui em Santos, não houve tanta renovação assim. Houve nomes que saíram, por exemplo, teve 4... Houve deslocamento, né? houve deslocamento da base, né? Porque para a Thelma não era, mas sempre foi. Exato. E ela tem uma liderança em Santos que a gente tem que respeitar, ela sempre foi muito combativa, é uma pessoa proba, então... Não teve problemas assim de problemas com ela na parte de, com certeza, de não. fraude, essas coisas Exatamente. não tiveram. Lógico, tem coisa que ela fez que tu não pode não gostar, ou coisa que gostou, mas não teve problema de... O PT de Santos não teve um problema de alguma coisa que o desabonasse, né? Exatamente. Você vai ter o Evaldo Stanislau, Maria Lúcia Prandi, Sim. a própria Maria Ângela quando foi do PT, quer dizer, são pessoas que... São pessoas que nós conhecemos, que cruzamos na rua e que elas não precisam baixar a cabeça nem fugir. Isso. Porque Sempre embora... tem um papo agradável. Exato. E querem te convencer a votar. Trouxemos a Thelma aqui no programa, demos muita risada com ela e tal. Então ela mas é aquela coisa do político. Mas aqui, a gente tem a honra de ter esse tipo de políticos, que pode ser da esquerda ou da direita, central, mas são pessoas probas. Isso é o mais importante. É isso que eu acho que
esse percentual grande aí que não quiseram sequer ir votar, ou aqueles que votaram nulo ou branco, estão demonstrando que a gente precisa renovar a política, mas não pode abrir mão de algumas práticas que são a decência, por exemplo. Tem que ter decência. Ah, eu vou ser da direita, eu quero matar todos os da esquerda, ou vice-versa, mas pelo menos assume o compromisso e fala, não, eu sou desse jeito, e pode olhar lá que eu não tenho nenhum processo contra mim, ou se tem, não fui condenado em nenhum. É isso. Mas teve uma tendência de renovação grande, né? Você vê em São Sim. Vicente, o Caio quase teve uma votação expressiva, estava com 6% no Ibope, né? No Ibope, o Ibope que acertou na maioria das coisas, as pesquisas... O da rede, né? Errou. Você viu? O Caio teve uma votação boa. Verdade. Tivemos o Fabiano da Farmácia, que vem sempre tentando, conseguiu agora em Santos. Foi a terceira tentativa, na terceira ele conseguiu. Tivemos alguns vereadores conhecidos que não estavam com cara, mas como o Brás, que não conseguiu, o doutor professor Igor, quer dizer... O Douglas Gonçalves. Douglas Gonçalves, quer dizer, que são pessoas que têm, né? A própria Fernanda Vanucci, que é uma pessoa muito querida, também não conseguiu, quer dizer, uma eleição foi difícil. Até porque o professor Igor comentou também que esses 24 mil votos que foram para o Kenny ajudaram muito o partido do prefeito, né? E também, de uma certa maneira, as 24 mil, com mais 8 mil da Thelma, com mais uma extensão grande, faltou o voto para os outros, né? Não podemos esquecer, o Sadal ficou com 5 mil votos. O Sadal que não estava muito assim, não era uma campanha muito comentada, mas Exato. É uma pessoa que trabalha de formiguinha, né? Porque também é outra pessoa que nós não sabemos nada que possa desaboná-lo. É uma pessoa que já foi presidente da Câmara. É que eu falo. Faixa preta de judô, esportista, né? Tem uma família boa, Exato, então tudo ajuda. É que eu falo, se você tem prática política, não adianta o candidato querer ser candidato no ano da eleição. Ele tem que ter um trabalho... É uma lição essa que nós estamos tendo agora. Como eu falei, se você mostra lá, que nem o Kenny, vamos falar do Kenny, que foi o mais votado, ele sempre se mostrou a favor das pessoas que têm algum tipo de reclamação. E vai lá e fala, e reclama, e demonstra. Ele pode até não solucionar o problema pessoalmente, mas só de ter criado o movimento... ele já faz com que a solução apareça. E no movimento, às vezes, você vê alguma crítica e você fala, puxa, ele deu um tiro errado. Mas não. E você vê que né, a participação dele, através do Facebook, através dessa coisa, deu uma... Porque hoje o nosso canal de comunicação nem é mais a TV. A TV, com o horário político, mesmo o rádio, ela tem menos impacto do que a internet. Porque as pessoas hoje em dia não têm mais condição de ficar vendo televisão. Ou até tá chata mesmo, vai ver programação pela internet. Então... isso que o político de hoje, que vai se candidatar daqui a 2 anos ou daqui a 4, tem que estar consciente. Essa renovação, ela vai vir maior ainda. Acho que em 2018. Zé Geraldo, a aposentadoria média do parlamentar é 7,5 vezes superior à da média da população. O plano de previdência próprio, os senadores, ex-senadores, ex-deputados recebem cerca de 14 a 15 mil por mês. Veja, se fala muito em termos de reforma da Previdência, mas eu entendo que para se fazer a reforma da Previdência, há que se ter a unificação dos regimes previdenciários existentes, principalmente aquele que diz respeito ao funcionalismo público federal, não é? Estadual, também municipal. Todos os funcionários têm que ter iguais tratamentos, dado pela lei. Ou seja, todos nós, sejamos funcionários públicos, municipais, estaduais ou federais, ou da iniciativa privada, temos que ter um tratamento igualitário em termos de previdência social. Porque senão nós vamos ter uma casta de privilegiados. Isso que ocorre. Já temos, né? Já temos, mas nós temos uma outra casta ainda, que é a origem da relação Casagrande e Senzala, que existe desde 1500. Ou seja, em 388 anos de um processo escravagista que dominou toda a política, todo o Estado brasileiro, a nação brasileira, e de lá para cá, de 13 de maio de 1888, ainda perdura de forma não oficial, com esse tratamento desigual em que os donos da casa grande sobrepujam aqueles que habitam as senzalas. Como é que eu vejo isso? Por exemplo, o tratamento dado aos políticos, de quem detém o poder político, seja em qualquer esfera de poder, seja na esfera judiciária, seja na esfera legislativa ou na esfera do executivo.
todos eles têm privilégios, só podem ser julgados por determinadas autoridades. Em nível federal, pelo STF, em nível estadual, pelo STJ, em nível municipal, pelos tribunais de justiça. Isso é uma flagrante lesão a um preceito constitucional que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Primeiro, precisa acabar com isso. Segundo, nós também temos que acabar com os privilégios econômicos materiais que pululam todo o relacionamento interna-corporis entre os congressistas em nível de Câmara dos Deputados e em nível de Senado. Eles têm uma série de privilégios, sejam eles em termos de aposentadoria, sejam eles em termos de plano de saúde, sejam eles em uma série de coisas que ninguém da iniciativa privada tem. Isso é uma casta que perdura no STF, no STJ, no TJ, e assim vai. Então, o que ocorre? Nós temos uma quantidade de brasileiros que vivem à parte. Esses têm toda uma série de privilégios. Aqueles que produzem, aqueles que estudam, aqueles que trabalham, aqueles que vão para a luta, aqueles que têm uma vida digna, pagam seus impostos corretamente, com todas as dificuldades, esses não têm privilégios. Esses têm que trabalhar. Mas por que nós temos hoje um estímulo àqueles que estão despreparados, que não têm preparo, que não têm mercado de trabalho, via de regra vão para a política? Por quê? Por quê? Porque querem melhorar a sua condição de vida. E eles esquecem que quando eles exercitam um cargo na qual eles foram eleitos pelo povo, ou seja, receberam um mandato outorgado pelo povo, eles se tornam servidores do povo e não para se servir do Estado brasileiro que pertence ao povo. Esse conceito é que nós temos que reformular em todas essas reformas que o presidente Temer disse que vai implementar. Eu entendo que ele tem que começar por aí. Previdência social, ok, para todo mundo. Mas vamos também acabar com as desigualdades que andam por aí. A única que eu questiono, que deve permanecer no meu juízo, é no que se refere aos militares. Os demais, nós temos que, todos nós somos iguais, todos nós trabalhamos. Qual a diferença que tem em trabalhar atrás de uma mesa de um defensor público da União ou do Estado ou no meu escritório? Qual a diferença que tem? Não sei. Qual a diferença que tem o Moscatelli trabalhar no escritório dele, um sujeito que trabalha lá em Brasília, no SPU? Qual a diferença que tem? Ambos estudam as mesmas leis, as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, mesmo tipo de ação, ora contestando, ora proposição. E aí, qual é a diferença que tem? Isto, o meu claro e nobre amigo ouvidor do Santos Futebol Clube e ouvidor agora da nossa cidade, isso que nós temos que combater. É isso que nós temos que divulgar para o nosso povo, é isso que nós temos que educar. Nada contra ninguém, nós não estamos desqualificando ninguém, não é discurso de esquerda, de direita, não é nada. É um discurso que visa pura e simplesmente a igualdade. Não tem sentido falar em esquerda e direita, tem sentido é ter resultados, melhorar o conforto e a dignidade de todos nós, porque nós vivemos em sociedade, nós precisamos um dos outros. A tua dignidade é imprescindível, é relevante, é necessária para que eu tenha também dignidade e felicidade. Nós dependemos um dos outros, nós precisamos incutir isso nos nossos políticos. E é essa a missão que nós devemos fazer. Questão da aposentadoria, né? Lembrando que a Previdência é superavitária, né? Que colocaram muita... Ela foi também gerida de uma maneira que teve recursos que foram para a União e também puseram muita gente pessoas que nunca trabalharam, índios, agricultores, não que eu acho que essas pessoas não precisem, talvez tenha que ser feito um estudo sim, mas não no mesmo pacote, né? Então você trabalhou 35 anos, 40 anos, está num pacote, isso é um pacote. Mas se você quiser dar dinheiro para quem nunca trabalhou, porque a pessoa não pode viver na linha da pobreza, tudo bem, faça um estudo e dê o dinheiro, mas não na Previdência. Você cria uma caixa de assistência social, uma outra coisa, e arrecada a verba aí, como já tem um monte de imposto, pega o imposto e joga para isso. Agora você não pode pegar uma Previdência que é proba e colocar no meio um monte de gente que nunca trabalhou, nada contra essas pessoas, mas tudo contra colocar nesse mesmo bolo, né? O grande problema estrutural nessa questão é a sigla do Ministério da Previdência e Assistência Social. Quando a gente fala de assistência social, a gente vira e vê que, infelizmente ou felizmente,
há necessidade de um certo paternalismo. Quer dizer, essas pessoas que não foram acolhidas, o indígena, aquele trabalhador rural... Que nunca foi registrado. Eles têm que ter acolhimento do Estado, de Com alguma certeza, forma. com certeza. Mas talvez tivesse que fazer uma pasta específica. Por quê? Eu trabalho desde os 14 anos com carteira registrada. Mas se eu fosse pegar pelo sistema que eu comecei a trabalhar, agora estaria me aposentando pela Previdência Social, até com 20 salários mínimos. Só que isso tudo muda. Conforme vai chegando e vai se enchendo o sistema... Não tem direito adquirido, né? Exato. Agora, e só para a gente encerrar, que já está aparecendo lá sinalzinho do break, o político, ele tem essa vantagem, porque ele faz a lei que pode beneficiá-lo. Isso é injusto. Então, tem alguns ministros do Estado brasileiro que já têm aposentadoria em torno de 20 mil reais e estão recebendo como ministro 30 e tantos mil reais. Isso é injusto. Mas se for um ser humano normal, já não pode fazer isso, né? Quer dizer, eles estão a fazer isso. O Zé Geraldo, eu, você... Nós não temos esse privilégio. A gente não consegue nem se aposentar, né? Nem se aposentar conseguimos. Agora eu pergunto, Moscatelli, eu não consigo me imaginar você aposentado. Pois não, mas é o direito dele, né? Sim, mas eu não consigo vê-lo. Mas ele faria outra coisa. Ele faria ele aposentava e continuava trabalhando. Filete, você é cirurgião, você é fisiologista, você é ouvidor do Santos Futebol Clube, você é corneteiro do Santos, você não. Você é você é conselheiro do Santos, você é comentarista político de rádio, você é âncora de programa de televisão, de vários imóveis você é um grande dançarino, um grande namorador. Como é que você faz tudo? Como é que você faz tudo isso? Me conta. Ele administra. Como é que você administra tudo isso? Como é que você faz? Vamos ao break, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa terça-feira, dia 4 de outubro. Passando rápido o ano. Dia de São Francisco de Assis, dia dos animais, dia da natureza, dia do poeta e dia do lobinho, dos escoteiros. Hoje com o José Geraldo Barbosa e também Rubens Moscatelli. Vamos falar dos apoiadores aqui, que senão pega o debate e depois a gente não consegue falar dos apoiadores aqui. Então, um abraço pessoal da Ozan. Plano de assistência familiar Ozan. Liga para 3228-8000 ou acesse o site www.ozan.com.br para maiores informações. E também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Aí você pode comer, almoçar todos os dias, da 1 às 16 horas, comidas maravilhosas, para quem está assim, acima do peso, uma saladinha, mas também para quem está no peso certo aí, frituras, massas, enfim, um camarãozinho. Zé Geraldo vai sempre lá, né, Zé Geraldo? Rua Lobo Viana, 89. Ao lado da Unisanta. A Unisanta que está em festa. Quinta-feira comemora os 55 anos da Unisanta, uma festa no Mendes Convention. Um grande cantor, Daniel Boaventura. Daniel Boaventura. Então, 55 anos de Unisanta, quinta-feira, parabéns à Unisanta. E também ao Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Deixa eu falar uma coisa para você, aproveitando que você recém-chegaram acá, proveniente de Cartagena, na Colômbia, eu queria te perguntar como é que os colombianos, os cidadãos de Colômbia, viram, o que você sentiu com o acordo que eles fizeram agora com a FARC, um acordo entre as FARC, as forças contra o governo, com o governo central da Colômbia? Olha, foram 5 coisas que aconteceram na minha vida que, tipo assim, que vão ficar marcadas, como toda viagem que você faz marca, né? Primeiro foi um congresso mundial, o ASA 2016, num país sul-americano, né? Teve um desse em 2005 no Rio de Janeiro, né? 2005 no Rio de Janeiro. E após 11 anos, a Colômbia foi um congresso que já existiu no Canadá, Estados Unidos, Alemanha, tudo veio para a Colômbia, Cartagena dos Índios, que é um lugar lindíssimo e tal. Primeiro... O que demonstra uma evolução mesmo. Uma evolução mesmo, né, tal. Então, evolução, assim, uma credibilidade para veterinários da Sul-América, tudo, né? Então, embora o Colômbia seja muito perto da cidade de Miami, muito perto de alguns países também da Europa, é mais perto que uma distância talvez menor que a gente aqui. Com certeza de Miami para lá é muito mais perto que de São Paulo para lá, né? Se fosse fazer aqui, tinha que fazer em Fortaleza, lá para aqueles lados lá. Teve no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro todo mundo quer ir para o Rio e tal. Então, primeiro pelo Congresso. Segundo, que eu fiquei um dia no Panamá, porque teve um congresso técnico dos brasileiros no Panamá. Então, eu pude ver o canal do Panamá, né? E a gente, quando vê um país pequeno igual o Panamá, que foi colonizado pelos espanhóis. Depois os franceses foram construir o canal do Panamá, não conseguiram, porque foram dizimados pela febre amarela, pela dengue, pela malária. Depois a Colômbia pegou. Aí eles se libertaram da Colômbia, os Estados Unidos pegou e falou, vou fazer o canal. Os Estados Unidos fez o canal. Mas o canal ficou 26 metros acima da altura do mar. Então tem aquela engenhoca toda de comportas, tudo. Pude ver isso pessoalmente, pude ver o centro. Pude ver uma coisa importante, o presidente do Panamá, que governa para 4 milhões de habitantes, ele governa numa região
que você passa de carro perto, tem guardas, mas não é uma região tão protegida. E ele sai na rua, conversa com as pessoas e tal. Ah, mas é o Panamá. É o Panamá que cada navio que passa lá deixa $400 mil. E agora, no outro canal que eles fizeram com recursos próprios, cada navio que tem 5 mil contêineres paga $1 milhão. O Panamá, que se você comprar um apartamento hoje, você não paga IPTU por 15 anos, que eles entendem que você é investidor estrangeiro. E o Panamá, que tem 4 milhões de habitantes, e o povo vive bem. Né? Então, uma coisa. Quando eu fui na Colômbia, eu peguei o dia que o presidente Santos, o José Geraldo, assinou o acordo com as Farc. E eu consegui com o cartãozinho da TV Com, ir infiltrando e consegui ver esse dia história, tirei fotos e tal. Eu consegui estar lá, longe, né? Tipo, como daqui uns 100 metros, mas numa cadeira branca, sentado com outras autoridades da Colômbia, do mundo inteiro, né? Então eu consegui entrar lá. Então primeiro é conhecer a Colômbia, depois Panamá, depois nesse dia histórico, que foi o dia da paz, né? Na paz. Depois peguei o tufão, peguei um dia do tufão, né? Que tem o tufão que foi sábado, que foi muito forte, né? Embora em Cartagena não tão forte quanto os lugares do Caribe, mas forte. Chuva, alagou tudo. E depois também o dia do plebiscito, né? Que teve o plebiscito onde o não ganhou. Aí, respondendo a sua pergunta, por que o não? Porque as pessoas, isso que eu conversava com o taxista, com o dono, comerciantes, conversei com muitas pessoas. As pessoas, elas diziam assim, sim pela paz, não pelo que vão dar para as Farc, porque eles têm direito a 10 deputados, eles têm direito a 2 anos recebendo a casa e tal. Então, eles dizem pelo não. O presidente Santos batalhava pelo sim, porque ele disse que essa guerra nunca vai acabar. E são 52 anos e tal. Então, esse plebiscito era mais ou menos para medir o peso do presidente. Ele também é inteligente. Ele falou, pô, eu vou ganhar o sim, é que eu estou com força, mas ganhou ou não da oposição. Por quê? O não para não dar mordomia e tal. Porque as Farc está muito derrubada hoje. Ela está muito enfraquecida, porque o ex-presidente bombardeou muito lá. Então, eles já não estão tão fortes, eles estão mais enfraquecidos. Muita gente quer ir embora de lá. Mais na conversa do que na ação. Isso, está mais na conversa da ação. Porque eles tinham uma ação muito forte, até aquela francesa ficou lá 6 anos. Mas Filete, veja, fazendo um gancho... Mas o povo, a maioria, não quer. Fazendo um gancho dessa situação que você menciona, histórica, muito interessante, e da vitória do não, eu acho que a população brasileira, se ela fosse ouvida com relação a fazer um plebiscito, por exemplo, em relação a aposentadorias especiais e tudo mais, certamente ganharia. Porque o que a população da Colômbia fez foi o quê? Olha, não vamos dar privilégio para A, para B, para C, porque não merece, todo mundo é igual. Aqueles que cometeram alguma infração, algum crime, têm que ser processados, eventualmente condenados e irem para a cadeia. Por isso, talvez, minha visão dentro do que você está falando. A população sentiu que a Farc está enfraquecida. E, ao mesmo tempo, estava querendo barganhar. O ex-presidente Uribe, que elegeu o Santos, hoje está rachado com ele. Sim. E o Uribe perdeu o pai pelas Farc, né? Então o Uribe foi muito duro com as Farc. Então a população entende que, já que ficou 52 anos em guerra, que fique mais 3 e dizime as Farc e prenda todo mundo. É o que a população quer. Porque é a visão deles, né? É a visão dele, porque teve mais de 220 mil mortos, entendeu? Nesses conflitos e tal. Então a população não quer que os caras ganhem salário, casa. Já o presidente Santos, quando falava na televisão, falou, pô, mas então nunca vamos acabar essa guerra, né? E o interessante também, a gente estava falando, só para fazer o link, nós falamos na abstenção de votos aqui em Santos, na eleição e tal, e nesse plebiscito teve bastante abstenção também, né? Teve pelo menos 30% a 40% pelo que eu vi. Exatamente. Então, veja que até numa questão crucial de uma nação, o eleitor, não só o brasileiro, mas também o colombiano, aqui da América Latina, nós estamos enfastiados desse tipo de política que vem acontecendo. Porque, veja, o presidente Santos foi lá, teve intermédio de Cuba, teve intermédio talvez dos Estados Unidos para fazer a negociação. Tinham 17 presidentes e autoridades. Mas não ouviram. Tinha príncipes, mas não ouviram a população. Vamos brincar, não falaram com os alemães. Tinha que falar... né? Primeiro ver mim. Eu entendo que tinha que falar com a população primeiro. Não, primeiro tinha que falar com as Farc, com as intermediações. Ver as condições, né? Conseguiram. Só que a população disse não. Por quê? Não é que não pela paz. Os carros estavam assim, sim pela paz, não no plebiscito. Ou seja, as pessoas querem a paz, mas não desse jeito. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, o nosso amigo Uriel, palmeirense, está contente, Uriel, Palmeiras na frente, né? Agora num campeonato que vão 6 para a Libertadores, né? Veja que o pessoal reclamou que o Santos ganhou de 3-2 do Santa Cruz e o Palmeiras também ganhou de 3-2.
Exatamente, É que não é que a postura, às vezes, do time que recua muito, ataca quando não tem que atacar, é a postura. Mas esse futebol está muito equilibrado. Eu sempre costumo dizer que, tirando os times que estão embaixo da tabela, talvez o América, que também dá trabalho às vezes, os times estão meio equivalentes, né? Você vê que, por exemplo, no começo do campeonato, o Internacional começou muito bem. Veio a primeira do Santos, o Grêmio, o próprio Corinthians começou bem e depois caíram. Você vê o São Paulo. O São Paulo está brigando ali para ficar entre o... Na linha média do... Na linha média. O Palmeiras está no ápice, o Santos, embora irregular, mas está indo razoavelmente bem a nível de Libertadores. É verdade. Então, mas você vê que o Internacional, que veio bem no começo, começou a cair, então o campeonato... E agora com a nova regra, né, Zé Geraldo? São 6 para Libertadores, né? 6. Se o campeão da Copa do Brasil for um dos 6, entra o 7º. E se o campeão da Copa Sul-Americana for um brasileiro, entram 8. Então, por exemplo, há a possibilidade de ter 7, né? 7 ou 8 brasileiros na Libertadores, que vai começar em fevereiro e vai acabar em outubro. Mas o que o Uriel perguntou é como se deve ser ou como nós devemos classificar, nós aqui na bancada, o eleitor que se omite, que não vota, que vota branco, que vota nulo, e depois ele ainda critica a classe política. Então ele quer saber, porque teve muita abstenção, muito voto branco e nulo no país inteiro, né? Vamos falar do estado de São Paulo. Eu entendo o seguinte, é fundamental que todo e qualquer cidadão que vive numa comunidade, no caso específico de uma cidade, e participa, critica as autoridades de plantão, não é? Ele tem a obrigação de ter uma contribuição proativa. O que é uma contribuição proativa? Fazer uma crítica e apontar soluções. E quando perceber que este que teve o seu voto, que não teve o seu voto, numa próxima eleição, não cumpriu com aquilo que ele pediu, isto é, não trabalhou para a harmonia e desenvolvimento das condições de vida do povo, ele tem que ir lá comparecer e não votar no cidadão. Eu entendo assim. Agora, ficar em casa jogando peteca, ou jogando pôquer, ou indo à praia, ou indo no Gonzaga tomar café, e não ir às urnas, exercitar o seu direito de voto, o seu direito de ser cidadão, eu entendo que é covardia. Na minha opinião, é covardia. Então, se o sujeito não vai votar, ele não tem direito de criticar, porque a oportunidade de usar a arma adequada é o voto. É o que diz a democracia. Eu lamento que isso ocorra no nosso país. É evidente que o voto não deveria ser obrigatório, mas as circunstâncias políticas, sociais que vigem na nossa sociedade ainda se constitui uma obrigação, porque é a única maneira de fazer com que as pessoas vão votar, participem. Se nós liberarmos geral, as pessoas não vão votar. Essa que é a verdade. O brasileiro não gosta de sair de casa para votar. Eles acham que o político está lá e não tem nada a ver com ele, quando tem tudo a ver com ele. Não é verdade? Tem tudo a ver com ele. Tudo a ver com ele. Tudo a ver com o cidadão. Depois ele reclama, mas ele não votou. Exatamente. Mas e outra coisa, em 400 candidatos, a vereador, 300 e poucos, sempre tem 21, 30 bons. Concorda, Zé Geraldo? Por exemplo, se você tirar, tem, desses candidatos... Até dos que não entraram. Dos que não entraram, gente boa, pô. Você vê que teve muita gente que bateu na trave. Mas, por exemplo, você tira, desses 400, você tira 100 bons. Você tira 100 bons na determinada... Não é todo mundo que é ruim. Senão a pessoa não estava reeleita. Mas, né? Por exemplo, não estava reeleita. Agora, deixa eu fazer uma consideração para você, filhote. Por exemplo, você está especificando um caso de vereador. Vereador não é emprego, vamos lá. Não é emprego, vereador. A meu juízo... Quem falou que é emprego? Não, a função de vereança, a função de... fiscalizar. Deveria ser, na minha opinião, gratuita. Devia ser um orgulho cidadão ser vereador e exigir com que o prefeito cumprisse a legislação. Concordo contigo. Ou pagar 2 salários mínimos. Não pagar nada. O sujeito é como o Santos Futebol Clube. Eu não entendo que o cara pode ser conselheiro, torcedor do Santos, fanático pelo Santos, então ali diz que tal é o Santos, como o Santos estiver, aí chega lá para o presidente de Roma e exige 25 pau, 30 pau, 110 mil. Eu não entendo, que paixão é essa? O cara chega e fica colocando
né, e pôr na internet que o Luxemburgo é o novo treinador. É verdade. E quando nós temos aqui, o Marcelo Fernandes saiu, eu gosto do Marcelo Fernandes, tudo bem, aconteceu, achei que ele deveria continuar, mas aconteceu, vamos tentar arrumar um lugar bom para ele ficar, tal, porque ele foi campeão pelo Santos e tal. Agora o cara põe Luxemburgo, na semana que vem ele põe que é o Rocha, tal. E o Modesto foi muito bem, na minha opinião, nesse setor. Ele falou, olha, o Luxemburgo não está cogitado, eu acho o Roger um grande treinador, outro, mas eu estou contente com o meu treinador e tal. É isso aí. Eu não acredito que seja santista aí, seja buchiche de outra pessoa, porque eu não acho que o cara que ama o Santos faz isso. Mas a gente não pode esquecer que técnico de futebol hoje em dia, já faz algum tempo, tem lá o seu empresário que fica fazendo isso também. E aí se associa com alguns conselheiros que são mais amantes das verdinhas do que dos preto e branco, para falar do Santos, que acaba acontecendo isso. Mas hoje eu estava vendo pela internet o Luxemburgo falando bem amigos, né? E Sim. tomou uma canseirinha lá, porque falaram para ele assim, Luxemburgo, você é um técnico de 20 anos, foi consagrado e tal, mas você não sabe falar outro idioma. Você arrasta mal um portanhol. Você não sabe falar inglês. Você não acha que você não se atualizou? Porque, por exemplo, você vai treinar... Ele gostou muito das críticas. Não, você viu outro programa? Vi. Ficou nervoso, ele levantou o tom de voz, tal coisa que ele não fazia antes. Ele falou, esse negócio que faz de marketing, fui eu que inventei, tudo bem, Luxemburgo. Mas se o problema é que não pode parar no tempo. Não adianta eu, por exemplo, inventar uma cirurgia num cachorro e depois não estudar mais, não fazer congresso e parar no tempo e falar, olha, há 20 anos atrás eu peguei um monte de animal da rua e doei, não adianta. Então tem que se auto-renovar, né? Então, aí o pessoal apertou com ele e ele ficou nervoso. Mas, poxa, ele podia ter feito o curso de espanhol, já que a Europa... Poxa, dinheiro para ele não faltou, não, né? A Europa... espanhol não é caro, não. Não, né? Ele faz em 2 anos. Pois a Europa ali, a Europa é o maior, hoje em dia é Japão e Europa, não, né? Para você ver como ele foi... China, Japão e Europa. Eu estou usando no tempo verbal, ele foi um grande técnico, tanto é que ele foi parar no Real Madrid, mas não se sustentou. Talvez a barreira da língua é uma das coisas. A gente não sabe de outras. Ele inventou também, o pessoal treinava uma vez por dia na Europa. Ele fez o Neymar, eu converso muito com a tia do Neymar, o Neymar vai buscar o filho no colégio. Pois é. O Neymar treina de manhã, vai buscar o filho no colégio, aí sai outro ritmo. Então ele só treina uma vez por dia. O Luxemburgo quis implantar 2 vezes por dia. Perdeu. Aí ele, por exemplo, voltou para cá. Mas ele era um bom treinador. Sim. Só que, por exemplo, você vê, na China ele perdeu 4 jogos seguidos. O Fábio Capello entrou lá, ganhou os 3 seguidos. Então. Ou seja, será que os jogadores também, o Luxemburgo às vezes meio marrento e tal, antigamente ele convencia, né? Pois é, então a gente tem que ter agora, vamos, investimento. Eu só ia falar um pouquinho da questão anterior, que é a questão ainda dos políticos do Uriel. Um abraço. Eu acho que a maneira, viu? Um abraço para ti, Uriel. Parabéns aí pela campanha do Palmeiras. Eu acho que para a gente resolver a questão política, tinha que começar a idealizar o Código de Defesa de Proteção do Eleitor. O que quer dizer isso? Todo mundo que tem pretensões políticas tinha que apresentar lá uma plataforma e registrar isso no TRE e, se descumprisse, perde o cargo. Além da questão como eu concordo contigo, viu, Zé Geraldo, o não remuneração do vereador ou até a diminuição de municípios, porque o que a gente vê aqui no Brasil, que a grande parte, 80%, eu estava vendo aí dados do TRE, do TSE, 80% dos municípios estão pendurados na União, porque não tem dinheiro para se sustentar. Estão falidos, pô. Tecnicamente estão falidos. Como é que faz? É isso que eu digo. Né? A gente não pode dar carta branca para todo e qualquer município, simplesmente porque... Mas, por outro lado, Moscatelli, Moscatelli, eu não vejo uma fiscalização precisa dos atos do Executivo. Ah, não é aqui em Santos, em qualquer município do Brasil. Eu não vejo, assim, uma proposta do Legislativo no sentido de melhorar as condições de vida do povo. Eu não vejo isso aí. Eu vejo uma distribuição de medalhas de Santos, Brás Cubra, título do José Bonifácio, e não sei o quê, homenagem a pessoas que não têm nada a ver com a cidade, que nunca fizeram nada para a cidade, são as aves de arribanceira que chegaram aqui. Mas tem algum... por exemplo, eu já vi muito vereador, por exemplo, não vou citar nome aqui se eu ser injusto com outros, mas já vi vereador no Jaú lá, por exemplo, arrumando calçamento, pedindo para arrumar casamento. Não, mas assim, não pode generalizar. Por exemplo, como ele falou do vereador da rede social, que às vezes faz uma coisa, 10 criticam, mas 150 elogiam. Tem para vereador que, por exemplo... Eu vou te dar uma colocação. Por que o Kenny teve essa votação de 24 mil votos? Eu vou te dizer, o Kenny não aparece, é simples, é pobre, e está todo dia andando nas feiras, qualquer evento que tiver, público, é pobre, está lá. Não, mas quando eu digo pobre, não,
em relação aos demais vereadores, ele é um cara pobre. Você pega a situação de qualquer vereador e faz o cotejamento do... Não. O que ele fala, inglês, francês, alemão, fluentemente. O cara foi capitão das Forças Especiais do Exército Canadense. O cara é humilde, conversa contigo sobre tudo quanto qualquer coisa. É verdade. É uma criatura super humilde, dá prazer conversar com ele. Você aprende com quem... É professor também? É professor também. Entendeu? Ele vai lá na UPA, pergunta como é que está o tempo de atendimento. Ele faz isso, cara. Por isso que ele teve 24 mil votos. Ele chega na UPA... Não é verdade? Está demorando lá na UPA, 1h da manhã. Ele vai lá na UPA e pergunta, por que está demorando? Não podemos agilizar? Essa senhora está mal aqui, não dá para atender? Como é que foi? Então ele começa, de uma certa maneira, a tentar agilizar o expediente. Tem umas enfermeiras que não gostam, mas é problema delas. Por quê? Porque, na verdade, ele é vereador, ele pode... Então ele contribui, mas dois não gostam. Mas 200 estão lá, caramba, o vereador veio aqui 1h da manhã tal, e mostrou que essa política... de uma certa maneira, está acertada. Que não é um paternalismo, mas é o retorno daquilo que... Veja, quando você é eleito, você não é mais o eleitor ou eleito daquele que te elegeu. É de toda a população. Então, muita gente que chamou o Kenny lá, não votou nele, nem sabia do nome dele. Na verdade, o vereador não devia ter essa função de arrumar emprego, dar medalha e tal. Não. Mas, infelizmente, nesse país tem que ser o assistencialismo, né? E é o que sobrou também, porque, veja, o vereador... e a gente viu, olha só, né? o Moscatelli, mas o Kenny, qualquer evento cultural, ele está presente. Sim. Sabe? Não só ele, tem outros vereadores não é assistencialismo apenas, é se apresentar. Claro, tem outros vereadores que também estão presentes. Claro. Mas o José Bonifácio, ele está sempre presente, está lá prestigiando, de forma humilde. Pô, o cara está lá. Está lá. Você vai estar no pronto-socorro, está com os alunos dele, se prontifica a dar aula para os alunos dele de graça. Cara, o sujeito tinha que ter essa votação. Eu sei, ele realiza. E não tem dinheiro nenhum, não gastou nada na campanha dele. Não gastou. Você viu alguma propaganda dele? Ele falou que não ia sujar a rua, não ia fazer papel. Você viu a propaganda dele? Não gastou nada. Só no boca a boca. É um grande fenômeno? Não sei. É o que todo mundo quer que os outros vereadores sejam assim. E o interessante é que não é só saliva, né? Tem realização no meio. E com essa votação... Né? E tem bagagem também o cara, né? Enquanto com essa votação, igual o Paulo possa ter outros planos, ele se candidata também para ser o sucessor, né? Aí é diferente. Não, mas ele pode ser um grande legislador. É o nome, né? É o nome para até sair para deputado, é o nome, Sim, é o nome para deputado. 24 mil votos, com segurança. Se ele se candidatar a deputado estadual, é ganha. Claro. Bom, o Edmilson aqui, sempre tem o cara... Aqui a gente lê tudo, não tem problema não. Tá aqui o Edmilson da Areia Branca. Deixa eu ver aqui, Edmilson da Areia Branca. Bom dia, Zé Geraldo. Na primeira sessão depois da eleição, o prefeito já ganhou de 16 votos a 2. É no caso a instalação de uma comissão processante. É aquela missão que o Bezerra fez, e um inquérito processante, o prefeito já ganhou, até o Sadal falou que era questão eleitoreira, né? Então... O Edmilson, um abraço para o Edmilson. Por que em vez de começar a desqualificar as pessoas, querer perturbar as pessoas, por que não entra com uma proposta de trabalho? Por exemplo, vou colocar para aqueles que gostam da área de saúde, por que não entra com um requerimento, com um projeto de lei, pedindo ao prefeito que seja instalado no novo hospital dos estivadores um prontuário eletrônico? Por que não se pede ao prefeito que todas as policlínicas tenham um prontuário eletrônico? Uma PPP com os médicos veterinários? Por quê? Isso são coisas que é melhor para o povo, barateia o custo, torna-se mais eficaz o Só quer bater? Só quer bater, desqualifica o prefeito. Para quê? O que quer ganhar? Pô, para com isso. Mas é que dizem também... E aí vai para a Câmara lê, mas desaprova, né? É, lógico. Mas dizem que, aproveitando o ensejo que você é veterinário, Filete, você não pode bater em cachorro morto, tem que bater em cachorro vivo e grande, que é para te dar ibope. Mas o certo seria, bom, eu tenho uma crítica a fazer. Prefeito, tenho isso que eu acho que está errado. Eu acho que a maneira certa é essa. Só que, infelizmente, as pessoas preferem jogar pedra. É essa. Esse é o grande problema. A gente não cresce enquanto cidadão, enquanto pessoa, se a gente não apresenta uma alternativa. Agora, criticar é livre, pode criticar. Mandando um abraço aqui o José Roberto Machado, José Machado mandou um abraço pro programa, feliz retorno, estamos ligados, muito obrigado. Paulo Bonavides também ligado. O nosso amigo aqui, o Caculé, também está ligado no programa, mandou um abraço a todos, né? E também aqui, Congresso derruba um aumento de 500% na taxa de marinha, né? Não, tá vendo? Antes de você falar sobre isso, eu queria mandar um abraço, meus pêsames para o Sérgio Roberto Bonavides, porque o São Paulo dele está demais, né?
Ele não é aquele São Paulo que ele estava acostumado. Mas o candidato dele, ele está sofrendo, candidato porque dele, ele bigosa, o Manuel Constantino entrou. O Sérgio Bonavides bigode, quando o filho dele também ousa voar aquele Paulo Bonavides, é tudo Paulinho Bonavides. É gente boa. Elegeu o Juninho Herosso lá no Guarujá, hein? Paulo Bonavides, Paulinho Bonavides. Eu quero dizer para o Sérgio Bonavides que eu vou fazer um contrato, eu vou ser o empresário e advogado dele, contratei um technical personal trainer, ele vai voltar até a forma física que ele tem, e eu vou colocá-lo no São Paulo como back central do São Paulo. Sérgio Bahia, futuro back central do São Paulo. Jogar a bola bem do Sérgio. Lá, joga, com 70 anos ele ainda é craque lá no São Paulo. E é o homem que tem a chave da igreja, do coração, não é isso? Sim. Tem a chave da igreja, o padre dá a chave da igreja para ele. Um abraço para a família Bonavides, está vendo o programa, e também para o Paulo Bonavides, diretor jurídico da Câmara, que apoiou o Manuel Constantino, que entrou, e o seu irmão Paulinho Bonavides, que é assessor do Juninho Herosso do Guarujá, entrou também. Então o pessoal é chapa quente, né? Bonavides é terrível. Quando eu falo do Sérgio Bonavides, você pensa que eu estou gozando do Sérgio Pai, né? Pai. Eu não estou gozando. O Sérgio Bonavides era um cracaço de bola, me falaram. Pô, diante desses caras que tem aí hoje... E o Roberto, era bom ou não, Roberto? Não, o Roberto não chegava ao pé dele. De pau, Roberto? Não era bom de bola, mas não era... Não fala mal do Roberto aqui, pô. Não estou falando. Roberto Bonavides, um grande criminalista. Estou falando do Sérgio Bonavides, que morava no seu pé do Morro Pacheco, meu amigo, meu colega de infância, que nós jogávamos, que eu tive o privilégio de jogar bola com ele. É um dos maiores back central da Várzea de Santos. Jogava em qualquer time profissional. Depois foi trabalhar na Cosipa, foi vereador em Santos. Foi vereador em Santos. Hoje ele é diácono da Igreja Coração de Maria. É o único homem que tem a chave da igreja, abre e fecha a igreja. Eu não sei, isso é coisa sua. Mas eu quero dizer o seguinte, era um grande craque de futebol. A única diferença que eu tenho com o Sérgio é que eu sou santista e ele é São Paulino. Eu aumento, mas não invento. Que ele tem a chave, ele tem. Não sei se tem mais gente que tem. Pode falar aí. 500% da taxa de marinha. Derrubaram o aumento de 500%, né? É uma justiça, né? Afinal de contas, o ajuste, ou melhor dizendo, a extorsão que estava sendo cometida com relação a essa taxa de marinha não tinha nenhum propósito, né? O critério não foi demonstrado. Tanto é que conseguiram derrubar. E acredito eu, daqui para frente, principalmente com as nossas lideranças federais, a gente tem que olhar de maneira diferente a critério aí do Laudemir, da taxa de ocupação. Tem que ou acabar ou fazer com que isso seja incorporado principalmente ao município. Porque a gente está reclamando aqui que os municípios não têm receita, o Laudemir deveria ser revertido para o município. Eu acho que era... independentemente da questão do reajuste aí, é uma questão de finança pública que poderia ser revertida. Porque dificulta a venda, né? Porque o Laudemir, depois o cara tem que pagar a taxa de ocupação. Antigamente a taxa de ocupação era pouquinho, né? Sim. Mas depois começaram a mexer, muita gente falando. Por isso que quando o vereador fazia essa campanha aqui em Santos, Guarujá, São Vicente, fala, putz, vai piorar. Porque os caras não tiram. Não tira imposto do Brasil. Então, tirar não tira. Se você começa a falar muito, aumenta. Lógico, o vereador tinha uma boa intenção, mas acabou piorando, porque aí começaram, tem mais um imposto. O cara está pagando R$400 por ano, vamos pôr para R$1.000 que o cara paga. Não, e a gente tem uma questão, já está para encerrar, mas a gente tem uma questão que a gente tem que rediscutir aqui nesse nosso país, que é, se nós queremos dar a propriedade para melhorar a vida das pessoas que precisam, a gente precisa tirar um monte de quinquilharia jurídica, inclusive Laudemir e outras coisas, que estão aí atrapalhando, porque as pessoas passam simplesmente posse e nunca vão ter regularização dessa propriedade. E depois, quando o cara for regularizar, é 5% de cada um. Se passou por 10, o cara pagou o apartamento inteiro. Devolve o imóvel lá para a União e fala assim, pega aí, não quero mais, enfim. E a pessoa acha que não vai pagar, mas quando a pessoa vem a falecer, vai transferir para o filho não consegue transferir. Quer dizer, quando a pessoa está vivendo, vai levando. Mas quando passar para os herdeiros... Toma um susto aí, morre o filho também, do coração. Aí o filho, o pai deixou um imóvel para ele, o filho fala, poxa, meu pai é todo enrolado. Ele critica o pai, pobre coitado que trabalhou a vida toda para deixar o imóvel para ele é criticado. Né? É verdade. Zé Geraldo, foi um prazer ter você no programa, né? Sim. Nobre Conselheiro do Santos, aprendo muito com o Zé Geraldo no Santos, suas posições, ele sempre é duro, mas é um cara do bem, né? Muita gente fica, Zé Geraldo durão, mas tem que ser duro, porque ele representa 8 milhões de santistas, né? Então, parabéns pela tua postura. Mas veja, eu sou tão fanático quanto qualquer santista, sou torcedor quanto qualquer santista. Não, ninguém eu também sou corneteiro, eu também corneteio.
quando eu entendo que o técnico não está agindo bem. Mas eu não... quero que o meu time ganhe todas, eu não quero que empate. Ou você pensa que eu estou contente com essa situação do União? Não estou contente não, cara. Tá certo. Bom, Moscatelli, obrigado por ter vindo no programa. Prazer, Filete, Zé Geraldo, fazia tempo que não ouvia. A todo telespectador e obrigado aí pela TV Com pelo convite. Até a próxima. Boa tarde a todos, boa noite para quem está vendo a reprise, boa manhã ou boa madrugada para quem está vendo a segunda reprise. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.